Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chech e te faço companhia a partir de agora. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os números do Cadastro Geral de Empregados referente ao mês de julho, quando o país gerou mais de 140 mil empregos com carteira assinada. Um resultado que ficou acima do que era estimado para o mês, mas ficou abaixo dos números de 2022. O número referente às contratações, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, se apresenta um pouco acima do que era estimado pelo mercado. Em julho deste ano, foram 142.702 novos postos de trabalho. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 36%. Em julho de 2022, foram 225.016 novos postos de trabalho. Os números do CAGED são animadores para muitos estados. Um deles é o Paraná, que lidera na criação de empregos na região sul do país. O saldo do estado no acumulado do ano é de 77.647 novos empregos. No cenário nacional, o Paraná é o quarto maior gerador, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Curitiba foi a cidade que mais gerou empregos, foram mais de 11.600 novos postos de trabalho, seguida por Londrina, São José dos Pinhais, Maringá e Cascavel. Na região Nordeste, o destaque é para o Ceará, que é também o sexto maior gerador do país, com um saldo de 6.490 novos postos de trabalho com carteira assinada. Esses números do CAGED, eles servem para que o governo faça um controle e também uma organização com relação aos números de empregos gerados com carteira assinada. Esses números também servem aí para bases de dados de projetos sociais e também para conferência de dados para programas como, por exemplo, o do seguro-desemprego. E tem oportunidade de emprego muito interessante para quem está solta no mercado de trabalho e disposto a novos caminhos profissionais. Os detalhes com o repórter Sérgio Júnior. Uma das maiores concessionárias de ferrovias do país está com diversas vagas de trabalho abertas em áreas operacionais e administrativas. Além do Paraná, a seleção também acontece nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao todo, são cerca de 40 vagas, sendo 11 em Curitiba, 6 em Rondonópolis, 4 vagas em Rio Claro, São Paulo, e mais 4 em Rio Verde, Goiás, e uma em Santos, São Paulo. As demais estão distribuídas entre São Paulo, Bauru, São Simão, Reserva, Rio Negrinho, Chapadão do Sul, Correio Pinto, Itu, Iguaçu, São José do Rio Preto, entre outras cidades em que a concessionária está presente. Os interessados devem acessar aí o site da Rumo para se inscrever. E tem vagas de trabalho também em São José dos Pinhais, região metropolitana daqui de Curitiba. As oportunidades são para trabalhar na fábrica do Grupo Boticário, uma das gigantes dos cosméticos, nos cargos operacionais, como auxiliar de operação, conferente, operador de produção, técnico de manutenção, técnico logístico. Segundo a empresa, a expectativa é de contratar mais de 400 pessoas até dezembro de 2023. O gás de cozinha requer atenção devido aos riscos envolvidos. No entanto, se seguirmos as orientações corretas, é possível evitar sérios acidentes. É essencial adotar medidas preventivas para garantir a segurança de todos os membros da família e prevenir situações potencialmente perigosas. Durante a produção da ceia de Natal no ano passado, a Poliana Uchoa sofreu um acidente devido à explosão de um gás de cozinha. Ela teve quase que o corpo inteiro queimado pelo fogo e foram queimaduras graves. Depois da Covid, eu não tive mais o olfato igual ao que eu tinha antes, então eu não senti o cheiro. Eu ouvi um som, de como se estivesse vazando, mas eu estava lavando a roupa e eu achei que esse som fosse da água caindo dentro da máquina, enfim, não liguei ao botijão. Graças a Deus a minha bebê estava longe, estava no sofá atrás de mim. A explosão foi coisa de 1 metro de distância, mas foi o suficiente para eu queimar 20% do meu corpo. Casos como o da Poliana são comuns. Justamente o cheiro de gás no ar é que deve chamar a atenção para o risco de vazamento.
É possível manter o uso do GLP, como é chamado o gás de cozinha, com segurança, basta seguir as orientações do Corpo de Bombeiros, responsáveis por atender a essas ocorrências. Às vezes as pessoas costumam esconder esse botijão, colocam dentro de algum armário, e isso não é recomendado. Por quê? Porque se tiver qualquer tipo de vazamento, a pessoa não vai conseguir detectar aquele odor característico de gás vazando. Então é importante que, primeiro, se possível, tentar fazer algum tipo de canalização, que isso é feito até em condomínios de casas, né? Então, fazer uma canalização para que esse gás possa ficar no quintal, possa ficar no local aberto, porque se tiver um vazamento lá, é mais fácil desse gás se espalhar e evitar ter uma explosão. Somente no primeiro semestre deste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu 1.218 ocorrências envolvendo vazamento de gás. Não somente o gás de cozinha, mas esse é o que requer maior atenção. Para quem faz uso do GLP, a orientação é, mesmo que haja um escape e que não tenha fogo, os bombeiros devem ser acionados. Sob nenhuma hipótese, tentar resolver o problema sozinho. Além de ser mais seguro ter um profissional ao lado, os riscos de acidentes são reduzidos em quase 100%. E quando houver algum problema em relação ao escape de gás, os bombeiros explicam quais são os primeiros passos. Percebi ali um vazamento de gás. O que eu devo fazer? Abrir portas e janelas de maneira muito discreta, muito tranquila, né, para evitar fazer qualquer tipo de fonte de calor, porque até mesmo o atrito dos pés da pessoa arrastando ali no chão, isso pode sim, se o ambiente estiver muito gasado, né, se ele tiver com a concentração ideal de gás e oxigênio ali no ambiente, pode sim ocasionar uma explosão. Feito isso, você tenta transportar esse botijão para um local aberto, porque isso vai diminuir bastante esse risco de explosão. Falando em saúde, a sinusite é a inflamação que tanto pode ser causada por agentes infecciosos, como bactérias, fungos e vírus, quanto por fatores alérgicos. Essa condição geralmente se agrava com a mudança do tempo. Veja agora como se prevenir. Causada por uma bactéria ou um vírus, a sinusite é uma inflamação na mucosa que reveste internamente as cavidades ao redor das vias nasais, sendo classificada em duas categorias, aguda e grave. Sinusites agudas, elas duram em torno de 12 semanas, até 12 semanas, podendo ter episódios curtos de 7 a 10 dias. E as rinossinusites crônicas, elas duram em média mais de 12 semanas, para a gente poder dizer que é um episódio crônico. Recentemente, duas jovens, uma norte-americana e outra brasileira, repercutiram nas redes sociais após divulgarem complicações causadas pela sinusite. Tem 3 tipos de complicações das rinossinusites, que são as complicações oculares ou orbitárias, as mais comuns, em torno de 60% a 70%, onde o paciente vai apresentar um edema das pálpebras, vermelhidão, inflamação, infecção, dificuldade de movimentação dos olhos, que é a mais comum, principalmente nas crianças. Então, as crianças têm muito mais infecções orbitárias. A segunda principal complicação é a complicação intracraniana, então podem ser os abscessos ou a meningite. Essas complicações, elas são mais comuns em adolescentes e adultos, em torno de 15% a 20%. Na ocorrência de gripes, resfriados e processos alérgicos que facilitem o aparecimento da sinusite, especialistas indicam a ingestão de bastante líquido, além da lavagem nasal. Quase todos os resfriados comuns podem evoluir para uma rinocinusite aguda, então quando você lava a cavidade nasal, diminui a chance da secreção ficar presa e isso facilita que a secreção seja expelida e diminui a chance de infecção. O primeiro tratamento é a lavagem nasal e o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios e procurar um atendimento médico. Foi confirmado nesta quarta-feira pelo Papa Francisco a atualização da encíclica sobre o meio ambiente. O novo texto deve ser publicado em outubro. O Papa Francisco anunciou nesta quarta-feira que vai publicar uma atualização da tese transcendental sobre o meio ambiente. O pontífice argentino já tinha mencionado planos de escrever uma segunda parte da encíclica chamada Laudato Si, publicada em 2015.
O texto vai vir a público em 4 de outubro, poucas semanas antes da próxima rodada de negociações da ONU sobre o clima. É necessário estar junto das vítimas da injustiça ambiental e climática, nos esforçando para acabar com a guerra sem sentido contra a nossa casa comum, que é uma terrível guerra mundial. Peço que todos trabalhem e rezem para que ela volte a ter vida abundante novamente. E pregar affinché essa abonde novamente de vida. O texto anterior culpava diretamente a humanidade pelo aquecimento global e foi considerado influente nas conversas das Nações Unidas sobre o clima celebradas em Paris no mesmo ano, que resultaram em compromissos históricos. No começo desse mês, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, explicou que o documento atualizado se concentraria nos recentes fenômenos meteorológicos extremos e catástrofes em todo o mundo. Imprevedível per soccorrere i suoi. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.